Olá, sejam muito bem-vindos ao Cozinha da Mensagem, um podcast da comunidade da Vila, que a partir de hoje será conduzido por mim. Brincadeirinha. Mas o de hoje vai ser. O de hoje vai ser, É tão melhor. Podia ser a partir de hoje. É bom, né? É bom, né? Gente, deixa o seu comentário aí, falando, fica Paulo. Melhor. Manda uma DM no Instagram do Botelho dizendo: o Paulo é melhor do que você. Nossa, ele vai ficar muito feliz com isso. Lembrando de uma coisa que eu não falei, se eu não me engano, num dos últimos podcasts. Isso não foi sábio, pessoal. Já começou. É brincadeira, tá, gente? Deixa eu deixar claro isso aqui. Nós temos um link aqui nessa descrição que fala que, a partir do que vamos conversar aqui, se você tiver alguma dúvida que você queira que seja respondida, e isso é muito natural que surja, você pode anotar lá e deixar a sua dúvida lá, porque nós vamos ter mais para frente um podcast respondendo essas dúvidas que o pessoal vai colocando ao longo do tempo lá, tá bom? Então fique ligado nisso. Para você que está chegando, esse é o Cozinha da Mensagem, um podcast da comunidade da Vila. Por que chama Cozinha da Mensagem? Por que chama, Zé? Responde aí pra gente. Porque no domingo a gente entende que a gente está entregando o prato principal, o jantar ali, e a gente queria mostrar um pouco dos bastidores e queria demonstrar também que os bastidores eles são meio caóticos, como uma cozinha. Então, às vezes, você vira um comentário aí de deixa outro falar e tal, deixa outro terminar. É assim mesmo aqui, pessoal. Não que a gente tá forçando a barra, querendo interromper um ao outro, mas a cozinha é pra isso, né? Perfeito. No jantar lá vai estar a exposição certinha, inclusive com mais de uma pessoa que a gente faz aqui na Vila, mas cada um deixando o outro falar no momento certo. Aqui não. Aqui, se quiser interromper, é o momento, entendeu? E o caos reina em algum sentido. Sim. Não tanto quanto a feira da mensagem, que é antes da cozinha. Ainda não estamos gravando. Não vai ser gravada por motivos de ordem. Não cair do YouTube, né? Maravilha. Eu tô com a mesa aqui, tô super bem acompanhado. E vocês já sabem que o Zé tá aqui, a gente tá com o Vitor também, com a Ju e com o Pet. E como a gente costuma fazer, eu quero começar fazendo uma pergunta que costuma ter alguma relação com o que a gente vai tratar. Hoje a gente vai falar sobre mais uma carta, não mais uma carta de Paulo, né? Escrita pelo Paulo, mas uma carta que trata sobre sabedoria. E eu queria começar perguntando para vocês. Vou começar pelo Zé, que é... Pelo Zé ou pelo Pet? Acho que pelo Zé, pode ser? Zé, alguma circunstância, alguma lembrança sua de um momento da sua vida em que faltou sabedoria para você, ou vou dizer até, tentando até facilitar, talvez... Ou para você, ou na situação. Você falou, cara, isso aconteceu por falta de sabedoria de alguém, minha ou de alguém. Eu tava tentando pensar aqui, e assim, tem erros que a gente comete que você fala, é falta de sabedoria? Claro que é. Mas tem detalhes assim da vida que depois você vai percebendo quanto a sabedoria ela tem um timing para mim em relação a algo que eu falho muito. Eu, assim, se é uma verdade, algo que eu tenho que conversar com você aqui, que eu tenho que falar, e eu não sei esse timing, eu falo na hora errada, às vezes eu perco uma oportunidade de resolver uma coisa, ou a gente briga por causa do timing, né? Sim. E eu sou meio falho nisso, eu sou bastante falho nisso, do timing das coisas. Eu lembro de uma situação onde eu tinha acabado de discutir com a Isa feio, assim, de tipo, da relação, do casamento e tal, e depois... Ela com certeza estava certa. Isso... Tá subentendido isso já, né? Assim, fica meio evidente. Ela tinha a parcelinha dela de razão, vamos dizer assim. E eu, na hora, assim, nem apaziguar a poeira, não tinha baixado ainda. Eu falei, então, amanhã tem um futebol lá dos amigos, não sei o quê. E você pode cuidar. Sabe assim, um negócio que, eu poderia falar sobre sair com os amigos e
Poderia. Era o momento? Não era. Não então era. é sabedoria que é assim, a coisa em si tá certa. Não tá errado eu falar sobre ela, comunicar e a gente conversar sobre o final de semana, mas o momento totalmente equivocado. Então E são raros esses momentos, assim, né? Um momento em que vale a pena você fazer esse tipo de pedido. Sim. Nesse caso aí, dificilmente, né? Logo depois de uma discussão. Fontana, foi fácil para você lembrar de algum momento em que... Tá difícil escolher. Falta de sabedoria, tá difícil escolher, tem uns momentos. Mas, cara, eu vou lembrar de um que eu sinto menos vergonha, porque já faz muito tempo. Entendi. O tempo vai dando uma amenizada, né, na consciência. Isso. E quando você olha um adolescente que não tem sabedoria, você fala assim, normal. Se ele repete o erro até hoje, Mas eu lembro que, assim, eu tinha um amigo da minha sala e que, assim, ele era meio que o popular da sala. As meninas gostavam dele, todas. E ele tinha um lance meio que hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, eu acho que era meio tóxico. Tipo, ele era popular, mas não sei, cara, isso daí. Grandes chances. Entendi. E aí ele tinha um negócio, cara, que ele batia nas meninas, mas era... Que isso, gente? Mas assim... Calma. Mas era... Como vai ser? Mas era um lance assim, cara. Ele botava o pé pra elas tropeçar, às vezes, assim. Não era que ele batia nelas, mas Entendi. assim, ele botava o pé pra tropeçar. Às vezes uma menina tava distraída, ele ia lá, dava um gancho igual no moleque. E eu ficava perplexo. Eu falava, mano, como esse moleque faz isso e as meninas ainda gostam, né? Cara, isso é década de quê? De 90. É uma década que, né, que, por exemplo, né, na TV você via coisas que hoje você diria, cara, isso é impensável. E não, realmente era e Havia hoje, uma consciência hoje eu entendo, menor. não é que elas gostavam, mas é outra história. Na real, elas não gostavam, eu acho. Talvez uma até achasse que ele tava dando atenção pra ela e por isso, mas é óbvio que ninguém gosta de tomar um ganso. Você sabe o que é um ganso? Sim, sim. Então, eu não vou fazer, pode ficar tranquila. Eu sei. Eu não faço isso com ninguém. Por causa dessa história que eu tô contando, eu não faço isso com ninguém. E aí, cara, um dia tinha uma menina que eu achava bonita e tal. E o idiota aqui. Ah, não acredito. Mano, eu botei o pé pra ela tropeçar igual o meu brother. Ai, Vitor. E assim, cara, ela me olhou com uma cara. E quando ela me olhou com aquela cara assim, que eu percebi claramente que era uma cara diferente da cara que as meninas faziam quando o cara... Eu não vou falar o nome dele dessa vez. Quando o cara fazia isso. Claramente era outra expressão, né? E aí, a falta de sabedoria foi ter feito igual. A sabedoria foi ter sacado naquele mesmo momento. Eu não sou fulano, cara. Ele pode, eu não. Caramba, mano. E assim, foi um aprendizado pra minha vida. De saber que eu não sou outra pessoa. Eu sou eu. O que isso significa, eu tô tentando aprender até hoje. Mas o que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você. E o que você pensa que funciona para outra pessoa pode, na verdade, ser simplesmente algo que décadas depois provocaria cancelamento. E que nem para ela tá funcionando, mas você acha que tá. Isso. E certamente não tá funcionando para as vítimas dela. Que hoje são milhares de pessoas. Ah, opa. Mas eu não vou falar mais nada desse meu amigo. Gente, imagina isso. Mas ele trabalha com coisas que prejudicam milhares de pessoas. Caramba, então ele seguiu Ou uma beneficiam, linha, né? depende se ele faz bem ou mal. Então ele seguiu uma linha, né? Ele, pelo menos ele foi coerente, assim, na maldade. Não, ele é muito... Ele é impressionantemente coerente. Que ele é quem? Não vamos falar. Claro que não. Ju, vamos lá. Você lembra de algum momento em que te faltou sabedoria? Alguma situação que você vivenciou que faltou sabedoria? Como o Vitor falou, acho que várias. Porque, como o Zé também falou, acho que a questão muito de... Às vezes você perde o timing, ou às vezes, no meu caso, ser muito impulsiva de alguma coisa que tirou do sério, e aí
Quando você vê, você já foi e já não tem mais o que fazer. Agora é tarde. Agora é tarde. E eu tinha lembrado de um exemplo, mas o Vitor me lembrou de um outro exemplo. Um da infância e o outro era da vida mais adolescente, né? Quando eu era criança, nessa dos meninos zoarem muito, tinha um menino na minha escola, que senão eu vou falar o nome dele. Vai que por acaso chega a assistir esse vídeo, né? Ele, era essa lógica hoje, adulto trabalhando com criança, devia ser na fase que começa a ter essa confusão de sentimentos, se gosta, se não gosta. E aí, a forma de expressar isso é irritando profundamente a outra pessoa. Uhum. Então, esse menino me perseguia todos os dias. Ele me irritava, puxava meu cabelo, pintava de branquinho, todas essas coisas assim. E aí, eu tentava... Às vezes, eu ia atrás dele, ficava perseguindo na escola, não sei o quê. E aí, num belo dia, 12 namorados, a gente devia ter uns 9 anos de idade. Esse menino me chega na escola, perceba, ele me perseguia todos os dias. Então, ele me irritava, eu odiava ele. Ele me chegou, que ideia dessa mãe, né? Mas deixou ele trazer uma cesta de Dia dos Namorados. Uma cesta tipo café da manhã? Isso. Com coração, não sei o quê. Gente, presta atenção. Mas, ó, eu vou colocar aqui a raiva... que você não consegue expressar, né? Eu fiquei e assim, na frente de todo mundo, tipo, intervalo. Ele chegou e te entregou? Sim. Olha isso. Eu fiquei com tanto ódio, mas eu fiquei com... Assim, hoje, com a falta de sabedoria da época. Duas, né? Se fosse hoje, eu teria guardado a cesta. Eu fiquei com tanto ódio que eu joguei ela no lixo daquele jeito, fechada mesmo. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Isso. E eu dei um soco no estômago dele na frente de todo mundo. Como se não bastasse, socou o menino. Porque eu fiquei extremamente irritada. E aquilo me deixou extremamente constrangida. Porque, nem que se fosse de uma forma privada, né? Mas assim, foi na frente de todo mundo. E ele me perseguia na frente de todo mundo todos os dias. E ele entregou todo tímido. Tadinha, as crianças, né? Que mãe é essa que deixou essa criança levar essa cesta? Mas foi isso, joguei no lixo a cesta cheia de doce, cheia de coisa, e dei um soco no estômago dele. Como nascem os vilões? Como nascem os vilões? É isso. Um pouco assustado com a agressividade dessa mesa aqui, Paulo. Gente, mas assim, aí, claro, né? E aí eu lembro que meu pai, quando foi me buscar, eu, com uma ótima nerdinha, nunca tinha levado uma advertência de nada. E aí meu pai foi chamado na diretoria, e aí... Depois ele conta, né? Que assim, quando ele chegou, ele ficou muito irritado. E quando ele ouviu a história, ele teve que se segurar. Porque, na verdade, ele estava extremamente orgulhoso. Ele falou, fiquei extremamente orgulhoso que você não gostou da surpresa. Mas eu entendi que eu precisava te dar uma bronca. Você não podia bater no menino e tudo mais à frente de todo mundo. Gente. Mas, assim, essa foi uma das histórias de... É criança, mas foi uma falta de sabedoria importante. E hoje terminamos o documentário A Origem dos Incels. Red Pill, Origens. Gente, mas foi muito... E assim, aquilo me deixou um trauma na época. Porque eu tinha muito medo das pessoas fazer alguma coisa. Porque eu falei, gente, como assim? O menino persegue e depois me dá uma cesta de os namorados, entendeu? A gente era criança, sabe? Nada a ver. Entendi. Enfim. Foi Pet. isso, 9 anos. E aí, Paulo? Pet, meu querido Pet, tudo bem, mano? Tudo bom. Lembra de alguma história? Você Quem quer- sabe um pouquinho menos... Perdão, menos gente, pesada. Você quer a resposta lúdica ou a resposta sincera? Não pode ter os dois, não? Qual dói menos? Seja sincero de forma lúdica pra gente. Não, de forma Seja Eu lúdico não de quero forma chorar, sincera. Mas também Não, quero... vai chorar nessa aqui. Você vai gostar dessa história, Zé. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar. Então, a gente vê mesmo junto as moedinhas e tal pra viajar todo final de ano, quando a gente tira férias e tal. E aí, com isso, a gente foi ganhando experiência em perrengue de viagem, né? Que é uma classe importante, né? Então, tem uns perrengues aí que a gente vai aprendendo com as viagens. Teve uma viagem que a gente fez, que a gente falou, a gente não tem dinheiro para viajar para esse lugar que a gente quer, a gente vai mandar mensagem para os nossos amigos que moram fora e pedir para ficar na casa deles. E a gente fez isso, organizou a viagem com os roteiros onde os nossos amigos moravam e foi visitando a cidade deles. E aí eu tinha combinado de ficar na casa de uma amiga minha na Holanda e ela me cancela, 2 semanas antes da viagem. Eu não vou poder, eu vou ter uma viagem a trabalho aqui e tal. Você tinha que falar, não é melhor ainda, a casa vai estar vazia. Exato, mas eu acho que ela não entendeu a mensagem e o desespero que isso causou na gente. Enfim,
deu tudo certo, a gente conseguiu um outro lugar pra ficar, mas a gente já tinha comprado as passagens e teria que passar pela cidade dessa nossa amiga, que é uma cidadezinha lá no meio da Holanda. Aí a gente pegou um hotelzinho lá pra ficar, um dia só, né? Já tava no roteiro da viagem, conheceu a cidade e tal. E o hotel, Zé, ele tinha uma sauna no último andar Aí do sim, prédio. comecei a me interessar. Começou, né? E aí a gente falou, ó, a gente dá um passeio na cidade, depois volta, vai curtir Uma lá. sauna na Holanda. Exato. Sem spoiler, sem spoiler. Eu só queria enfatizar essa. Queria confirmar, né? Aí a gente, beleza. E eu gosto muito de sauna e tal, então a gente volta do passeio e sobe pra sauna. Chegando no último andar do prédio, era muito bonito. Tinha vista lá pra cidadezinha e tal. E tinha um recado em holandês, que o meu holandês não é muito apurado. Mas eu li lá e tava tipo um sinal assim, proibido biquíni. Aí eu falei... Proibido biquíni. Tinha um símbolo assim, né? Tipo, como se fosse proibido biquíni, né? Aí a gente falou, estranho, né? Porque a gente é brasileiro, né? Tá acostumado na praia, biquíni, talvez só possa maiô aqui, né? Então... Aí, beleza. Aí, chegando na portinha da sauna, assim, tinha uma moça lá. Ela viu que eu e a Fê estávamos entrando, ela saiu correndo. E aí... Saiu correndo, tipo, foi embora? Foi embora da sauna, deixou a sauna só pra nós dois. E era muito legal, porque era uma sauna, assim, que dava vista pra cidade. Então, muito bacana. E a gente ficou lá um tempo conversando e tal. E aí, a gente começou a entender qual que era a razão de ser daquela placa. E da moça ter saído correndo? E da moça ter saindo correndo. Porque chega um grupo de idosos, todos sem biquíni. traje algum. Sem biquíni. Sem biquíni. O proibido biquíni era proibido qualquer roupa. usar qualquer roupa. Respeite as nossas tradições. Que na Holanda, a sauna é desse jeito. Ô, louco. Mas a moça saiu porque você... Porque ela achou que a gente ia respeitar as tradições, mas a gente tava lá normal. Sunguinha e tal, Mas normal. ela tava respeitando as tradições? Não, ela devia ser americana, alguma coisa. Ah, tá. Então norte-americana. ela tava com medo que vocês fossem tirar a roupa. E saiu correndo. Entendi. Então aí foi um dos momentos mais constrangedores do meu casamento, assim. Então a falta Fê de travou, tem aquele negócio da escadinha, né? Você fica bem angustiado ali, né? Com essa situação, assim, né? E aí eu aprendi que é bom, né? Você levar um celularzinho com tradutor, ler as placas. É sábio ler as placas, entender o contexto, né? Antes de tomar algumas atitudes. Então, lembrei dessa história. Você explicou que dentro das suas tradições você vem de um país que placa não significa quase nada, né? O manual você lê depois, né? Então, é isso. Eu lembrei de uma vez que eu fui na praia. Eu não sei se isso foi falta de sabedoria, não, no meu caso, porque, sei lá. Ô, Paulo, quem tá apresentando não fala, não. É só a Não gente. fala? Tô Então brincando. tá melhor. Falta de sabedoria. Não, mas da minha parte. você falou, eu me lembrei de uma vez que eu fui. Eu tava na Europa, eu acho. E eu fui numa praia lá, acho que era em Mykonos, que a gente chegou bem cedo. Eu e Luísa, se eu não me engano, tava eu, Luísa, meu sogro, minha sogra e os avós da Lu. E eles falaram, ó, Paulo e Luísa vão pesquisar uma praia legal pra gente ir. E aí a gente pesquisou e tal, a gente quer uma paradisíaca e tal. Escolhemos e fomos. Chegamos bem cedinho na praia, tipo, só nós. Tamo lá e tal. Aí eu saí pra dar uma caminhada. Nessa caminhada eu me deparei... Uma placa. Em grego. Não, com placa nenhuma. Eu não reparei placa nenhuma. Mas eu me deparei com uma pessoa sem roupa nenhuma, uma moça. Aí eu falei, ué, que estranho e tal. Pensei comigo. Pensei comigo, estranho. Luísa vai estranhar isso e tal. E, cara, assim, né? Resumindo, começou a chegar gente na praia e o fato dos avós dela estarem com a gente causou um constrangimento, assim, muito maior. Porque a gente pegou uma barraca e aí começou a chegar do lado, mas assim, galeras e um monte de gente, tipo, né, completamente
nu, né? Como vieram ao mundo. Então a gente lembra dessa história para sempre. E eu lembro da avó da Luísa, tipo, que isso, gente? Que praia foi essa que vocês trouxeram a gente? Falei, ô vó, desculpa, não era a nossa intenção. Tava bem avaliado A no gente Google. não costuma. A gente não costuma Desculpa, frequentar. não dá pra saber se ia gostar ou não, então era só levando pra saber. Gente, sabedoria. Começando. Sabedoria é um negócio que quando não tem, faz falta, né? E a carta de hoje é a carta de Tiago, que muito provavelmente, né, foi um dos primeiros. Os livros, né, da Bíblia não estão por ordem cronológica. Eu não sei se você sabe, mas não estão por ordem cronológica. E no Novo Testamento, essa carta muito provavelmente é um dos primeiros livros, né, Vitor? Escrito. Tradicionalmente, Grande chance. Tradicionalmente, o Tiago é colocado ali pertinho de 1 Tessalonicenses e Gálatas, e quem sugere uma leitura, uma data de redação mais posterior, vai pensar em 20 anos depois das cartas paulinas. Então a gente tem um intervalo, uma janela aí de final dos anos 40, o começo dos anos 60. E aí, certamente, Tiago está antes da literatura joanina, está antes de Segunda de Pedro com absoluta certeza, talvez antes de algumas cartas paulinas mais tardias, né? Então Tiago está ali entre a década de 40 e a década de 60. Legal. E Sou só eu que penso no século XX, nessas horas. Então depois da década de 40, depois da Segunda Guerra ali, tudo. Eu não Você sei está pensando, você tá pensando ali no Elvis Presley. Mas ali do primeiro Tiago século, ali então, junto né? com Elvis, né? Literalmente 40. Ano Isso, 40 depois. exatamente. 40. Exatamente, Ano 40 depois primeiro de Cristo. século. Não, acho válido, cara, reforçar isso sim. Mais algumas características, né? Tiago, a gente, né, falou hoje rapidamente que hoje nós gostaríamos de ser mais objetivos, fazendo jus à carta. É uma carta considerada objetiva, muito prática, escrito pelo Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, não é isso? Sim. É isso. Uma curiosidade aí também pra gente. Um dos principais líderes da igreja cristã no início da sua caminhada, né? Sim. Então, quando a gente fala em quem liderou a igreja no começo, Pedro, Paulo, Tiago, dependendo do que a gente está perguntando, que tipo de liderança a gente está imaginando, são os três grandes personagens aí. E uma carta escrita né, para os cristãos, né, no começo ali da igreja, então, né, imaginando isso, considerando isso, a maioria deles judeus, né? Por quê? O cristianismo surge ali no meio dos judeus, então você tinha né, possivelmente poucos, né, cristãos, crentes que não eram judeus, né? Isso estava começando a chegar, o pessoal que não era judeu começando a conhecer também o evangelho, a mensagem, mas talvez a maioria deles né, judeus. Até no primeiro versículo, né, ele destina a carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo, né? Isso, Em referência às 12 espalhados tribos de Israel, né? Espalhados pelo mundo, pelo Império Romano. É uma comunidade que tem também a característica de diferença social, então tinha gente né, de todas as classes, né, possivelmente. Isso talvez seja motivo para alguns dos problemas né, que o Tiago alerta nessa carta. Você tinha ali discriminação né, do pessoal. Então, uma coisa assim né, comum da gente ver nos nossos dias hoje, que era uma valorização maior de quem estava melhor vestido, de quem tinha mais posse, né, no meio dos crentes. E o cara que estava mal vestido e tal, lá atrás ele tinha menos atenção, ele não era igualmente acolhido.
Uma das questões que o Tiago traz também é o mau uso da língua, pessoal, né, fofocando e falando mal né, e não se contendo direito nisso. Quais outras características, gente? Eu anotei algumas aqui. A questão da palavra sem prática. Então, a gente falou disso, né, de blá, blá, blá. O pessoal muito bom de teoria e de dizer como que tinha que ser, mas quando você ia ver na vida prática, a pessoa não estava vivenciando aquilo que ela falava de boca cheia. Acho que tem uma coisa da boca que é usada para adorar, é a mesma boca que está sendo usada para destruir a comunidade. Como que você lida com essa tensão, como que você lida com essa espiritualidade meio que de plástico. E, especificamente, como que uma comunidade dita de Jesus é uma comunidade que se divide entre pessoas pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. A questão da riqueza e pobreza em Tiago também é bem... E acho que a estrutura é bem diferente das outras cartas, né? Pelo menos as cartas de Paulo que a gente tem estudado até aqui, né? Sim. Eu ouvi alguém falando que Tiago é como se fosse Provérbios do Novo Testamento. Porque é exatamente isso. Ele junta vários ensinos ali. Ensinos práticos, né? Ensinos práticos. Então, tem vários temas abordados na carta. Aham. Às vezes, no mesmo capítulo, ele muda de tema, né? Então, acho que tem esse viés mais prático, né? Do que as outras cartas. Continua. Não, que as outras cartas que às vezes Paulo ia explicar um pouco da teologia, Sim. né? Bem Quem era doutrinárias, Jesus, né? o que era o evangelho, para depois encaminhar as questões práticas Sim. das comunidades, né? Sim. E isso é muito doido de pensar, assim, porque eu acho, até pela história da reforma, né? Talvez a gente entre na questão de Lutero, do que ele fala sobre Tiago, tudo, mas não sei, né? Quem está ouvindo se sabe desse contexto histórico, assim, mas eu acho que essa perspectiva de Tiago sobre a sabedoria do Antigo Testamento, a maneira judaica de escrever algumas coisas, de pensar, dependendo da nossa teologia, isso não se encaixa na vida. E o que isso quer dizer? Que a carta de Tiago não se encaixa? Não, que a nossa teologia ela está pobre, ela está deficiente de uma parte profunda das Escrituras e que é central também na vida do cristão sobre essa vivência, né, da vida que não é só sobre salvação, sobre questões, né, que competem a sabedorias racionais ou intelectuais ou espirituais no sentido... Não, mas é algo, como a gente falou, prático e bem judaico no aspecto, né, de integrar a vida ali comum. Então tem exemplos do dia a dia, da rotina, de desafios que o cristão também vai lidar, né? E dependendo da nossa teologia, como eu já falei, a gente vai ter dificuldade de falar assim, mas isso daqui... na verdade, eu sou salvo pela graça, é isso que importa. Calma aí, você é salvo pela graça para o quê, né? A sua salvação, ela tem qual o propósito na sua vida? Você foi criado para ser salvo? Não. A sua criação, né? Deus te criou com propósitos maiores do que a salvação em si. A salvação foi necessária por um erro de percurso que aconteceu, mas agora, a partir da sua salvação, como você vive, como você testemunha que Jesus está na sua vida, que Deus está na sua vida, né? E Tiago, ele dá esse tipo de direcionamento também. Essa ideia de que, né, a salvação é pela fé e não por obras, né, que Paulo traz, isso né, talvez esse pessoal, esses primeiros cristãos, eu não sei se, né, a partir do que eles ouviram de Paulo ou não, mas indo para o outro lado da história, que se a salvação é pela fé e não por obras, então eu não preciso fazer nada, né? E aí não vive, não vive o que Jesus convida a viver. Os estudiosos que defendem uma datação mais posterior de Tiago, o pessoal que joga Tiago lá para a década de 60, argumenta exatamente isso, Paulo. Que diante de comunidades que interpretaram Paulo como um antinomista, Tiago está fazendo uma correção de rumo, uma correção de percurso. Então, Paulo chega e fala extensamente, principalmente em Gálatas,
sobre as obras da lei e como as obras da lei elas não servem para justificação. A justificação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Pela graça sois salvos mediante a fé e não pelas obras, isso é dom de Deus, né? E Tiago, ele vai dizer explicitamente que a justificação vem por obras e você fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Por que eles estão entrando em rota de colisão? E aí entra o que o Zé falou de Lutero, porque inicialmente o Lutero jovem vai olhar para Tiago com esse tipo de afirmação e vai falar, Tiago é uma carta de palha, deixa Tiago para lá. O importante é a gente continuar aqui com o restante do Novo Testamento. E mais, eu tenho um grande amigo que é diretor da Faculdade Luterana de Teologia aqui no Brasil, que é o Alexander Stahlhofer, ou Stahlhofer mesmo. Tem que falar em alemão. Ideal, quem é amigo sabe falar em alemão, de verdade. Então, a gente tenta. Ele vai me corrigir. Eu falei, né? Mas enfim... O Alex, ele fala, uma história é Lutero, outra história são os luteranos. Então, alguns luteranos depois radicalizaram tanto essa ideia que eles chegam a olhar para livros do Novo Testamento e falar assim, esse livro não fala de justificação pela fé o suficiente, então eu acho que talvez nem devesse entrar no cânon. Então, Tiago vai nessa leva, 2 de Pedro vai junto. Né? Então, alguns luteranos depois vão até nessa direção pessoal mais liberal e tal. E cai no nosso colo a tarefa de... Quanto que eu vou respeitar Tiago no que ele está falando e aceitá-lo como escritura? O quanto que eu vou tentar conciliar o que Tiago está escrevendo com aquilo que Paulo escreveu, sob risco de não levar Tiago suficientemente a sério? Ou, não, eu vou privilegiar Tiago e... Pô, mas se eu deixar Paulo de lado, cara, é muito texto do Novo Testamento para deixar Paulo de lado. E a gente fica... Será que se eu tentar harmonizar os dois, eu não estou forçando a barra de um deles? Então, Tiago traz essa dificuldade, não pelo texto dele sozinho. O texto dele sozinho, na verdade, é bem simples. Mas ele, dentro do contexto da nossa teologia, como o Zé colocou, e dentro do contexto do Novo Testamento enquanto conjunto de documentos em que a gente pretende que tenha uma coerência entre eles, né? Aí Tiago é um baita desafio. O que é mais cruel com Tiago é que esse não é o grande tema da carta. E a gente discute muito isso, e eu acho que tem que discutir mesmo, mas a gente discute tudo isso e o tema da carta e o que o Tiago está querendo passar com a carta acaba ficando um pouco de lado. Vamos ler? Vamos. Mas assim, eu prometo pro ouvinte que eu vou... deixou no ar aí, né? Que eu vou tentar fazer essa conciliação. Vamos encarar esse desafio, então, de fazer essa conciliação junto com o nosso querido Fontana. Quem pode ler pra gente, Tiago, a gente vai ler Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Ju, você lê pra gente? Obrigado. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Que bonito. Muito, muito lindo. E uma coisa que me chama muito a atenção é como a sabedoria, nessas palavras aqui, né, de Tiago, ela está ligada com características, com
qualidades que nós não costumamos associar à sabedoria. Ele tá ligando sabedoria a caráter, né? Sim. Sabedoria pra gente tem a ver com, né, nós, eu acho, né, num senso comum, nós associamos a inteligência, conhecimento, né, esperteza até, talvez. Para alguns, né, para alguns. Mas muito aqui próximo, ele né, traz de- outras características que chega a parecer, à primeira vista, não, mas peraí. Será que é sabedoria mesmo que ele está falando? Ele não está falando de outra coisa? Sim, que é, isso que é o doido desse contexto da carta, assim, que se você coloca, não, ele tá falando sobre conhecimentos, as coisas, você consegue dar uma desprezada, assim, falando, são coisas menos importantes, Aham. né? Mas se você olha e vê o quanto esse fruto da sabedoria aqui, ele é o fruto do Espírito lá que Paulo fala, entendeu? Então tá totalmente conectado com uma vida piedosa com Deus. E você não alcança isso a não ser através do Espírito Santo, a não ser através de arrependimento de pecado, de uma relação profunda com o Senhor. Eu acho que é interessante que ele coloca muito a sabedoria num caráter relacional da coisa. Relacional. E muitas O vezes, outro tem muito a ver com exatamente, sabedoria. que eu acho que a nossa visão, maneira às vezes, como eu me popular relaciono. é pensar muito no individual, né? É num crescimento individual. É como eu vou crescendo e como eu agrego valor à sabedoria de uma forma única. Né? Inclusive, eu me isolo, né, Ju? Exatamente. Eu vou me isolar para Exatamente. buscar mais sabedoria. E aí pra- as pessoas, elas desfrutarão da minha sabedoria. ficam abaixo de mim. Elas recebem a minha sabedoria. E quando o Tiago vai descrever aqui, todas as características envolvem a relação e envolvem Jesus, o caráter de Jesus. Que não é dessa forma de distribuir, dessa forma, assim, Não, como a é. gente coloca popularmente, né? A questão aqui, em grande medida, quando a gente olha para o nosso tempo e a gente pensa nessa coisa do grande sábio, do grande mestre sábio, a gente tem imaginários a esse respeito. Imaginários da cultura pop, imaginários daquilo que é a nossa experiência enquanto ocidental. E aí, em algum momento, aliás, nessa semana, cara, o Luiz Felipe Pondé escreveu para a Folha um artigo incrível sobre isso e sobre como a espiritualidade ocidental moderna, vazia dos símbolos religiosos, ela é desesperadora. E ela tenta rir das culturas mais primitivas e religiosas, e na verdade é ela que dialoga com o vazio, que tenta conversar com o vazio. A belíssima coluna do Pondé, é uma pena que todos os negócios da Folha é pago, né? Mas é uma bela coluna de um ateu rindo do ateísmo, como o ateísmo é desesperador. Mas quando a gente olha para o nosso jeito de pensar sabedoria, tem uma ironia gigantesca, porque a história ocidental, principalmente do século XIX para cá, ela é extremamente individualista. E o poder do indivíduo é muito grande. Individualista não no sentido de egoísta, mas de que eu sozinho resolvo as coisas. Eu preciso me encontrar comigo mesmo. É essa ideia de se retirar e de alcançar essa iluminação eu mesmo. E cada um tem o seu jeito de ser sábio, cada um tem o seu jeito de ser espiritual. E quem sou eu para julgar o seu jeito, Paulo? O importante é a gente se respeitar. Mas no fundo eu só não quero que você mexa no meu bolo. Eu só não quero que você mexa no meu jeito de ser. Quando a gente se joga nessa jornada, uma hora a gente chega à conclusão, ainda que a gente não admita externamente pelas outras pessoas, que essa busca de sabedoria em nós mesmos, ela bate num vazio. Porque vai faltar repertório, vai faltar vivência, vai faltar o outro. Sim. Vai faltar, vai sempre faltar. Então, a gente tem que tentar dar um jeito. E aí o Ocidente corre para o Oriente para buscar essas figuras. Na década de 60 e 70, a gente viu isso muito na música. O pessoal psicodélico, o pessoal que foi buscar lá nos gurus da Índia. Aí Os Beatles, na fase dos Beatles. Antes dos Beatles, Beach Boys, né, com Pet Sounds, trazendo cítara pro rock,
né? Trazendo cítara para o rock, porque agora você tem, depois dos Beatles, o George Harrison, essa coisa do guru indiano, budista, hinduísta, taoísta, sei lá. E aí, cara, a grande armadilha é que, embora nós cristãos não tenhamos esses gurus explicitamente como nossos mestres, culturalmente a gente absorve um pouco dessa história. E essa história é uma história que reforça a narrativa de uma sabedoria individualista, que eu obtenho sozinho na meditação, ou talvez a gente ocidentalize isso e transforme em leitura acadêmica. Então, em aquisição de repertório racional, e a gente cria a figura do guru, que ilumina os outros. E até na espiritualidade, né, Vitor? Exato. Tipo assim, na religião também, a gente muito facilmente entra de que é claro que a gente tem que se debruçar nas escrituras para estudar. É claro que a gente precisa saber o que está escrito aqui. Mas quantas vezes, inconscientemente, vai ficando essa de eu vou adquirir a sabedoria do alto, se eu ficar focando aqui, né? Para mim, eu leio, eu escuto, eu vejo, eu faço... E esquece da vida em comunidade. Então, a gente leva isso para todas as esferas, né? E aí, o que acontece é o seguinte... Essa ética individualista, ela funciona até determinado ponto. Mas, a partir de um determinado ponto, o que o Thiago está dizendo? Embora ele tivesse outro contexto, ele não estava lidando com a cultura ocidental, nem com o nosso afã por ter o líder e tal, mas o Thiago chega a um ponto que está dizendo assim, olha, no fundo, você tentar produzir sabedoria a partir de uma ambição egoísta só vai gerar confusão. E é especificamente o que a gente vê no nosso contexto. No nosso contexto, a gente vê gente que está muito interessada numa vida mais elevada, numa vida mais iluminada, etc. E você olha para a vida da pessoa é uma enorme confusão. Quanto menos disposta ela está a uma vida comunitária de facto e que permite que os outros façam parte da composição daquilo que ela vai reputar por certo e errado e fazer, na medida em que ela tenta sozinho, essa tentativa de fazer as coisas sozinho gera enorme confusão. O gabinete pastoral tá aí para isso. E não vamos expor aqui o pessoal da mesa, né? Tem um negócio que a gente tenta remediar isso, essa falta, né? Quando a gente coloca na nossa linguagem atual aquela coisa assim, não, uma coisa é inteligência, outra coisa é uma inteligência emocional, relacional. A gente está tentando suprir essa falta de sabedoria, essa visão integral, holística, né, sobre a sabedoria bíblica com, não, mas não basta ser inteligente, você tem que ter uma inteligência emocional, relacional e por aí vai, né? São várias inteligências, né? Sabe um exemplo que eu dou com os adolescentes da diferença entre inteligência e sabedoria, Paulo? Fala, você quer ouvir? Claro, quero ouvir, vamos ver. O inteligente é um adolescente, um pré-adolescente que descobriu que tomate é uma fruta. Tá. Sabedoria é ele, ao ser pedido pela mãe para fazer uma salada de fruta com tudo que tiver na geladeira, de não colocar o tomate na salada de fruta. Olha aí. Parabéns, Profundo, hein, Zé? Então não adianta você saber que o tomate é uma fruta e você depois servir uma salada de fruta para sua mãe e tá lá tomate. Você explicar para sua mãe, mas tomate é fruta. Daí você fala, não, você não tá sendo sábio, porque você não tá percebendo como aplicar esse seu conhecimento. E você sabe que isso daí explica a questão das obras e da fé de Tiago de Paulo, né? Não sabia disso? Não. Vamos cara, lá, então. Faz esse... Eu tenho que fechar essa porta, senão eu não vou conseguir seguir, velho. O Pet tá
desconcentrado. Desde a hora que ele deixou essa porta aberta, eu tô pensando aqui. É porque assim, cara, a mesma palavra em diferentes contextos significa coisas diferentes. Então a tua mãe tá falando em salada de fruta, ela tá pensando numa coisa. Se tu tá pensando em pepino e tomate, você tá certo, é fruta, mas você tá falando de outra coisa. Pepino é também? Pepino é também. Ah, gente, não fale isso pra mim, não. Saindo daqui mais sábio, viu? Caraca. Eu ouvi dizer que alguns tipos de abóbora também. Regrinha geral. Tem semente dentro, a chance de ser fruta é gigante, cara. Caramba, gente. Então, Olha aí. abóbora. Deixa eu dizer. Então concluímos hoje. Tem exceções? Tem. O figo tem semente dentro e é uma flor, mas assim. Caramba, Jesus. Vitor Fontana é cultura. Como diria Teddy Lu, né? Busquem sabedoria. E os figos brasileiros não tem vespa dentro, gente. Pode ficar tranquilo. O negócio da vespa dentro é assunto para um outro dia. Nossa. Volta pra fé. A vila tem uma história com figos, inclusive, também. Enfim, deixa pra lá, né? Seria muito mais legal o maracujá. Mas assim. Quem não gosta de um bom figo, né? Quem não gosta? Você quer um? Não, obrigado. Gente, piada interna, gente. As pessoas vão pensar o pior. né? Quem tava no dia sabe. Quem tava no dia sabe. Vai. Quem tava no dia nos defenda. Agora, como que isso nos ilumina a questão de fé, obras e justificação em Paulo e em Tiago? Que é o seguinte: a mesma palavra usada em diferentes contextos, ela tem diferentes significados, e ainda que sejam próximas. Então, a mãe do adolescente, ela tá falando em fruta, e ela tá certa quando ela fala que em salada de fruta, e ela tá querendo maçã, pêssego, uva e abacaxi, sei lá eu o que mais que ela quer ali. E o adolescente também tá certo quando ele pensa em fruta, no tomate. Só que, no contexto de uma salada de fruta, aí não é a fruta que ele está pensando. Embora a palavra seja a mesma. É mais ou menos a mesma coisa. Qual a sua altura, Pet? 1,86,5. 1,86 E meio, pô, esse meio. Ele não abre mão desse meio aí. Então, dentro do contexto brasileiro, na média brasileira, eu posso dizer que você é um homem grande. Sim. Certo? Mas não um grande homem, brincadeira. Exatamente. Dizer que ele é um grande homem, eu estou usando as mesmas palavras. Mas você está dizendo outra coisa. Tem outro significado completamente diferente. Que você não pode falar, seja na Holanda ou onde for, que o Pet é um grande. Então, o que acontece? Só porque uma palavra apareceu na Bíblia 2 vezes, não significa que aqueles dois autores estão dando o mesmo sentido para aquela palavra. Sim. Eles podem estar dando sentidos parecidos ou falando de coisas do mesmo contexto, mas não necessariamente estão falando exatamente da mesma coisa. Por isso, inclusive, é um perigo, sem você ter estofo de interpretação bíblica e tal, você simplesmente sair fazendo estudo de palavras no texto bíblico. Você acha que tem um significado aqui e vai ter o mesmo significado em tudo quanto é lugar. Não vai acontecer. Ainda uma última ilustração que eu uso para isso, que eu acho que você vai gostar, Paulo, é a seguinte: o cara abre o jornal na década de 90 e ele abre na página de saúde. E ali ele olha na página de saúde e os caras estão falando de AIDS. E aparece entrevista com um médico falando assim: gente, não tem mais essa história de grupo de risco. A sexualidade tem que ser praticada com segurança e você não sabe se o seu parceiro sexual tem outros parceiros. Tem que ter cuidado com esse negócio de ter um parceiro só. Uhum. E tem que usar o preservativo. Isso aí ia ver o médico falando um negócio desse na década de 90. Mesmo jornal, que é um negócio que tinha na década de 90, um negócio impresso que você lia. Caramba. Cara, meus filhos não têm a menor noção. Sai do caderno de saúde, vai pro caderno de esportes, e aí tem uma briga do Romário com o Edmundo, e vão entrevistar o Romário. Poxa vida, Romário, você já fez as pazes com o Edmundo? E aí o Romário fala assim: que é isso, Edmundo é meu parceiro. E se você acha que as palavras têm sempre o mesmo significado, você vai achar que o Edmundo e o Romário tinham um caso sexual. E não tinham. Porque no contexto do que o Romário está falando, parceiro é só um amigo. E no contexto da página de saúde, parceiro é alguém com quem você tem uma relação sexual. Parceiro sexual. Por isso, as mesmas palavras em contextos diferentes significam coisas diferentes. No caso de Paulo, obras surgem no seguinte contexto: obras da lei
para justificação e salvação e para dizer que você faz parte do povo. Então, se você é um gentil e você passa a ser um cristão, discípulo do Messias judeu, você tem que fazer parte do povo judeu agora. E, portanto, você tem que cumprir as obras da lei para que você seja do nosso povo e para que você seja salvo de fato. Então você precisa de circuncisão, você precisa de leis dietéticas, parar de comer porco, parar de comer camarão. Não é para parar de comer salada, é parar de comer porco, não, brincadeira. E precisa guardar o sábado. Paulo vai dizer, não, se você fizer isso, o Messias deixa isso, Gálatas 3, tá, gente? Se você fizer isso, o Messias deixa de cumprir a promessa feita a Abraão de ser luz e abençoar todas as nações da terra. Então as nações vêm dentro das suas características étnicas. Eles não mudam. O cara não deixa de ser romano para virar judeu, não deixa de ser grego para virar judeu. Ele continua sendo grego, mas agora ele é um grego cristão. Ele continua sendo romano, mas agora ele é um romano cristão que se submete ao senhorio do Messias judaico. Mas ele continua dentro da etnia dele. E esse é o contexto no qual Paulo vai iniciar a sua trajetória de dizer, gente, não são as obras, é o sangue de Jesus Cristo que faz. É o sangue de Jesus Cristo que te salva, que te dá isso para dentro do povo. É a cruz, é a ressurreição. E isso foi um ato gracioso da parte de Deus. E o que te garante dentro do povo é a sua fé nisso tudo. É disso que Paulo está falando. E Paulo fala também. E sabe o que acontece? Quando você faz parte desse povo, você se ressuscita junto com Jesus. Paulo fala isso ou não fala? Fala lá em Romanos, que a gente ressuscita junto com Jesus. E quando a gente ressuscita junto com Jesus, você sabe o que acontece? O mal que você não quer, você às vezes ainda faz. E o bem que você quer, às vezes você não faz. Mas você já ressuscitou com ele, então você busca a santidade. Está lá em Romanos também. E se você busca a santidade, tem um negócio chamado fruto do Espírito. E fruto do Espírito, ele elenca, aí já não é mais Romanos, aí a gente está falando de Efésios. Mas lá em Gálatas, antes, bem no comecinho, ele já falava disso. Vitor, Gálatas, fruto do Espírito. 5:6. Olha só Efésios é frutos da luz. O que Paulo fala. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser circuncidado ou não. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Não parece que o Tiago fala lá também? Exatamente. A fé que se expressa pelo amor. E aí o que acontece? Essa fé que se expressa pelo amor são o quê? Obras, cara. Então, o que acontece? Paulo e Tiago, eles não estão em rota de colisão, mas quando o Tiago está falando de obras, ele não está falando das obras da lei para que você seja incluído dentro do corpo. Tiago está falando que, meu amigo, o justo que vive pela fé é o justo que pratica boas obras. Então, é como se Paulo estivesse falando de obras iniciais que te introduzem no corpo e ele está falando, não é assim que a coisa funciona. A obra inicial que te introduz no corpo é o sacrifício de Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Tiago está falando o seguinte, não estou falando de obras iniciais. Falando das obras que são resposta ao amor de Deus. E sem isso a fé é morta. De que fé que você está falando? E acho que a sabedoria é isso também, né? Sim, eu ia então, falar essa isso. resposta prática, né? Acho que é bem a ver com essa discussão da... Para Tiago, o oposto de sabedoria não é burrice. Ou, ignorância. Ignorância. É inveja, ambição egoísta. Né? Versículo 14. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Isso aqui, se eu não me engano, é NVI, talvez. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Isso aqui, gente, acho muito forte esse próximo versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual e é demoníaca. Isso aqui me fez... A gente tem gente que... né, amigos até, que anda na rua, tropeçou, tá amarrado, né? Super preocupado com
né, com essas questões espirituais né, de demônio e tudo mais. Essa semana, uma família muito querida da igreja me mandou uma mensagem falando: Paulo, nossa casa que nós alugamos, descobrimos que foi alugada por gente que é da macumba. E a família super preocupada. O que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? Eu falei: como assim o que faz? Com relação ao quê? Nós ficamos preocupados disso nos afetar. Eu falei: não tenho preocupação com isso, não. Quem sabe não faria sentido a gente ter uma preocupação com quem está lá, no sentido de: olha quem Deus trouxe para perto, de alguma maneira alugou o nosso imóvel. Será que Deus tem algo, né, para fazer na vida dessas pessoas? Não quer se revelar, quem sabe, através da nossa vida, do nosso testemunho. Agora, preocupação que isso faça mal para vocês em algum sentido. E talvez deixa passar esse lado demoníaco da falta de sabedoria aqui, né? A gente está tendo inveja, cobiçando e tal. Exatamente. E não tem nada de demoníaco nisso. Não, e a gente numa cultura que todos os lados que você olhar, o que mais vai ser pregado é sobre a ambição egoísta. Pense em você, vai por você. Ninguém vai pensar em você como você, ninguém vai cuidar de você como você. Se você não for primeiro na sua vida, se você não for tudo que você busca, você não vai chegar em lugar nenhum, as pessoas vão virar as costas para você. Enfim, tudo vai na ambição egoísta. E aí, quando a gente olha que isso aqui é tido como uma coisa que na NVT fala, né? É uma sabedoria que seria terrena, mundana e demoníaca. Isso é muito forte. É muito pesado. Nadar contra a maré nesse sentido exige muita atenção. E isso é uma coisa linda de Tiago para mim. Assim, é uma carta que ela traz para mim um senso de urgência da vida. Porque a gente tá nadando contra a maré e é como se Tiago... A sensação que eu tenho, toda vez que eu leio, eu penso assim, como Tiago falando: gente, muitas informações lindas, importantes, temos que ler todas. Presta atenção aqui, 5 minutos. E vamos para as coisas bem práticas, não esquece disso aqui. E é muito Jesus, né, cara? Muito Jesus. O irmão de Jesus mostrando... Cara, tem um negócio interessante que é o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, né? E o Evangelho de Tomé, ele provavelmente é dependente do Evangelho de Mateus. O que é o lance que o Evangelho de Tomé faz? O cara que escreveu o Evangelho de Tomé, que muito provavelmente não foi Tomé, ele pega o Evangelho de Mateus e isola só as frases de sabedoria de Jesus e faz tipo um Provérbios de Jesus. E ele acrescenta uns outros que não estão no Evangelho de Mateus, né? E tá lá. Agora, quando você pega essas frases isoladas de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, e você coloca junto com Tiago, a semelhança não é pequena, tá? Sim. Então, quando você pega as frases de sabedoria de Jesus no Evangelho de Mateus e principalmente Provérbios de 1 a 9, você chega bem na tônica daquilo que a gente encontra em Tiago. Principalmente Sermão do Monte, ali, várias coisas que... Precisamente isso daí. Precisamente isso daí. E é isso, cara. É uma fé muito prática e, mais do que apenas prática, ela é uma fé que pensa nas implicações daquilo que a gente faz. Amigo, pensa no que você está falando. Pensa na consequência disso que você está fazendo. Fica um pouco atento ao que você está vivendo, né? Isso. É de retornar para olhar as coisas mais cotidianas da vida e realmente gastar tempo pensando nelas. Porque quando a gente fala que é uma carta prática, eu imagino que na cabeça de muita gente passe o seguinte: então é uma carta mais fácil. Você precisa pensar menos, ou é pragmática, ou ela é mais simplista. E no fundo, né? Quando é a sabedoria hebraica, isso aí que entra em tilt a gente na nossa teologia ocidental, quando entra em contato com o mundo hebraico, é que o que está acontecendo é justamente o contrário. O Tiago, Provérbios, Jesus, o tempo todo estão convidando a gente para revisitar as coisas mais, entre aspas, mundanas, no bom sentido da palavra, mais cotidianas, né? Ordinárias, corriqueiras, exatamente. Revisitar cada uma delas e falar assim: por que você não gasta tempo pensando profundamente em cada uma delas? Sim. Esse é o grande lance de Tiago,
de Provérbios e da sabedoria de Jesus nos evangelhos, em especial no Evangelho de Mateus. Voltando na história do aluguel, que eu acho que tem um negócio interessante para se falar aí, o Tiago tem uma grande preocupação com a questão financeira. Uma grande preocupação com a questão financeira. O trecho que a gente leu passa um pouquinho por isso. Tem outros trechos que são mais incisivos. Mas o trecho que a gente leu passa um pouquinho por isso. Ambição, egoísta, etc. Né? Esse espírito, Ju, que você falou que está ao nosso redor, a gente precisa, às vezes, voltar para o primeiro século e entender que dentro do contexto do primeiro século, toda relação com a cultura é uma relação contra-hegemônica. E em toda relação nossa cristã com a cultura dentro do contexto brasileiro é uma relação hegemônica. O cristianismo é hegemônico no Brasil. Mesmo que você seja evangélico e tenha crescido evangélico sendo minoria, que é o meu caso, o caso do Paulo, quando a gente cresceu, ser evangélico era muito ser exceção. Hoje em dia não é mais tanto. Mas quando eu falo em uma cultura contra-hegemônica, do que eu estou falando? Eu estou falando que você se converte e ninguém na sua cidade é cristão. Então todo mundo da tua cidade é de alguma outra religião. Imagina se esses caras fossem ficar com medo de se relacionar com o resto da cidade, porque qualquer tipo de relacionamento, como por exemplo alugar um imóvel, implicaria em um risco. Não, meu amigo, quando você se converteu, você assumiu o risco. O risco foi você ter se convertido. É um risco gigantesco. É uma coisa que hoje a gente não faz ideia, né? Agora, essa sensação hegemônica que a gente tem tira um pouco da nossa percepção de que alguns dos demônios explicitamente mencionados no Novo Testamento, e aí você captou muito corretamente, Ju, alguns demônios explicitamente mencionados no Novo Testamento são hegemônicos na nossa cultura. Sim. Então, Jesus fala de Mamon, Paulo, em Colossenses 3, fala de ganância. Tiago agora está falando da sabedoria aos nossos próprios olhos. Eu não estou dizendo que você não deva fazer o seu vestibular para ir para a USP, para a Unesp, para a Unicamp. Agora, se você se fiar apenas no conhecimento desses lugares para se pensar sábio, cara, a gente fala muito dos demônios da linha vermelha e pouco dos demônios da linha amarela. Se você está em São Paulo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente fala muito dos demônios da linha vermelha e pouco dos demônios da linha amarela. Então, lá na estação Butantã tem uns, na estação Faria Lima tem outros. E às Traduzindo vezes para quem não é de São Paulo. Isso estação Butantã é pertinho da USP. E estação Faria Lima, onde estão os Faria Limers. Então, eu não estou dizendo que a USP é do capeta, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Agora, se você imaginar que tudo que você tem é o conhecimento adquirido pela academia e que isso te faz mais do que os outros, meu amigo, tu caiu numa cilada gigantesca e isso é demoníaco. E se você acha que o que você tem no bolso ou na carteira, e quem tinha Bitcoin agora nessa semana já não tem mais tanto, deu uma derretida boa, gente. Parênteses. Se você se fia nesses elementos, Jesus e Paulo explicitamente denunciam mamon e ganância. Não significa que o dinheiro seja um demônio que você tem que amarrar. Não, o dinheiro na minha carteira está sempre enroladinho porque já está amarrado. Não é isso. Mas se a tua fé, a tua confiança se deposita nessas coisas, cara, cadê a sabedoria de Tiago? E a sabedoria de Tiago parece coisa de senhorzinho humilde. Quando você olha, porque assim, a sabedoria de Tiago é moral, cara. O pacote que a gente coloca é um pacote de caráter. Sim. Só assim, cara, o que é ser sábio nesse texto aqui? Cara, é caráter. E aí, desculpa que eu tô me alongando muito, mas é um papo, Paulo, eu acho que você vai lembrar disso com mais vitalidade, mas alguns dos nossos ouvintes e espectadores que forem mais antigos um pouco, acho que vão se relacionar com isso.
Teve um tempo que dizer que você era crente no Brasil era sinônimo de dizer que você era correto, cara. As pessoas reconheciam isso. Tinha preconceito, achavam crente chato, achavam o crente um bicho complicado, mas, pô, o fulano é crente, era sinônimo de você dizer que o cara era correto. E a fé sem obras é morta. Se ser crente não for sinônimo de dizer que você é correto, que você é íntegro, que fé é essa que a gente está vivendo? Não, e é mais, né? Se a nossa comunidade, antes de tudo, pura, é uma comunidade pacífica, comunidade dos crentes no Brasil, é uma comunidade sempre amável, disposta a ceder aos outros. Será que... Já foi. Entendeu? Será que é isso? É cheia de misericórdia. E eu não tô sendo saudosista, não é só saudosismo, cara. Já foi isso. Já foi uma coisa de você chegar num bairro e a senhorinha crente e o velho crente serem as pessoas que acolhem. Sim. Que alguma coisa aconteceu no meio do caminho e não é exclusivo dos pentecostais ou dos neopentecostais. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a gente se desvirtuou dessa descrição que Tiago está fazendo. Sim. Que também lembra muito o começo do Sermão do Monte, né? Acho que quando ele termina aqui, tão bonito isso, né? E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. E isso me faz ter um sentimento, assim, de clamor por misericórdia, né, de Deus. Porque a gente, como igreja, olhar para esses versículos e pensar, será que a gente está sendo como comunidade, assim, como comunidade da Vila, como uma comunidade cristã brasileira? É pensar que se a sua resposta for sim, imediata, acho que a gente tem que repensar, assim, porque se isso não te constrange, se isso não nos constrange, tá errado. Desculpa, Paulo. Imagina. Meu avô, ele foi praça da Polícia Militar, a maior parte da vida, pai do meu pai. Seu Antônio. Era um homem bruto, sabe? Assim, não era um cara longe de ser alguém sofisticado. Foi um homem bruto e até meio estereotipado, assim, do que era um praça da Polícia Militar, motorista de viatura, que é o que ele sempre foi. Intempestivo, um homem bravo. Até com algumas histórias, assim, meio caricatas disso daí. Dele ser desse jeito. Do meu bisavô ter plantado uns moranguinhos na horta e ele destruir a horta de moranguinho e plantar couve porque vamos viver de morango. A vida não é um morango. É mais ou menos por aí. Life's not strawberry. Né? E sendo praça da Polícia Militar, tem uma história que ilustra uma série de outras que um rapaz foi aprender a dirigir, atropelou uma criança na rua do meu outro avô, pai da minha mãe. Matou essa criança. E esse rapaz que estava aprendendo a dirigir estava para ser linchado pelos moradores da rua. E não houve dúvida por parte do pai da minha mãe. Liga pro seu Antônio. Porque o policial crente chega e apazigua a situação. Pacificador. É um pacificador. Porque não é porque ele era policial. E não era porque ele é crente. Ele era um policial crente. E era um crente policial. Mas que era isso, era um batistão. Se você perguntasse para ele de Bíblia, ele sabia Bíblia, assim. Se você perguntasse para ele de teologia, putz, meu papo com ele ia ficar... Nossa, que bonito isso daí que você aprendeu, menino. Mas... Dos Seleucidas, né? Difícil. Mas dentro daquilo que ele teve de repertório e de vivência, era um homem sábio. Era um homem que chamava minha avó Shirley de Shirley, porque ele não conseguia falar Shirley. Caramba, velho. Né? Tinha uma famosa fábrica de pneus perto da casa do meu avô, que era Firestone. Firestone. Né? Mas era Firestone. Profundamente sábio. Eu não seria capaz
de colocar fim numa turba de um punhado de pessoas querendo linchar um garoto que foi aprender a dirigir e atropelou uma criança e matou. Ele era. Porque era crente. E porque estava olhando para as questões corriqueiras. E como essa história, ele tem outras. Tem também o dia que ele voltou, porque perto da fábrica da Firestone, mas era meio que roça ali onde eles moravam. Tem também o dia que ele voltou falando que viu a mula sem cabeça? Tem também. Caraca. Vitor, eu acho que nesse domingo você tem que estar para você trazer essas histórias, que vai ser maravilhoso. De repente, não Minha só no avó culto falava, da noite. deve ter... voltou pra casa falando que viu a mula sem cabeça no mato. E o que você fez, pai? Meus tios contam isso, meu pai conta isso. O que você fez, pai? Meti bala nela. Nossa. Cabeça dela. E a dona Shirley dizendo assim, deve ter matado alguma vaca. Gente, essa carta aqui, que para mim tem cheiro de Sermão do Monte. Realmente, Ju. Acho que você foi muito feliz em trazer essa referência, porque ela é subversiva. E é um convite de Jesus para que a gente reveja o que a gente entende que seja sabedoria e o que a gente tem buscado como sabedoria. E quais os atributos da sabedoria à luz do caráter e da vida de Jesus. Se você for descrever quais os atributos, né, que o Tiago traz para a gente nessa carta, ao falar sobre sabedoria, a gente vai descrever Jesus, a pessoa de Jesus. E acho que isso é um convite maravilhoso que nos é feito por essa carta e que vale a pena a gente compartilhar com a comunidade da Vila. Eu espero que você tenha gostado. Quero te convidar a curtir, a comentar, a clicar no sininho das notificações. Tem aí embaixo um link de perguntas. Das também. perguntas, eu falei no começo isso, mas vale de novo. Se você tem dúvidas, deixa a sua pergunta, que vai ser muito legal. A gente vai ter mais à frente um podcast um tempo só para responder essas perguntas, um podcast só para isso. E acho que é isso. Maravilhosas as histórias, os exemplos. E foi muito bom ter você aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.